Abra ela lá, por gentileza. Jeremias, capítulo 8. Em nome de Jesus. Jeremias, capítulo 18. Só mais um pouquinho, acima. Isso. Vou pedir para os obreiros, liga ali o ar, deixa só os ventiladores, que eu estou vendo que tem uns irmãos que estão meio com frio. Eu sei que não está frio, mas, né? Deixa só os ventiladores, que o ventilador tem que ficar, porque nessa época tem uns mosquitinhos, né? Que é uma benção. Eu vou falar para você, o pastor sofre, irmão. Eu nem te conto quantos mosquitinhos que eu já engoli aqui. Você está pregando aqui, cantando, de repente vai... Aí quando já foi, você só tem que acabar de engolir, aí acaba de descer. Mas glória a Deus. Vamos lá então. Jeremias, capítulo 18, versículo 6. Em nome de Jesus. Bom, para quem está conosco desde a Santa Ceia, você vai lembrar que nós começamos aqui na Santa Ceia, o mês todo, né? A Santa Ceia do Vaso Novo. Deus tem falado bastante conosco aqui nessa palavra, e eu vou voltar aqui nela, tenho certeza que hoje Deus vai falar ao seu coração em nome de Jesus. Quem achou aí, diga amém. Jeremias capítulo 18, versículo 1, está aparecendo ali na TV também, toda a sua atenção agora. Diz assim, ó: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, versículo 2, levanta-te e desce, aonde? A casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Então isso aqui a gente já viu desde a Santa Ceia, eu só estou voltando um pouquinho para lembrar. Deus chama Jeremias e fala assim para ele, Jeremias, desce a casa do oleiro. Nós aprendemos aqui, a casa do oleiro, irmãos, é para nós um lugar de tratamento. Pode ser que nem seja um lugar, na verdade pode ser que seja até um tempo da nossa vida que Deus chama de casa do oleiro, um período talvez da nossa vida, que Deus chama de casa do oleiro, porque é o momento de Deus tratar conosco. Só que o mais importante para você saber hoje, é que quando Deus fala com Jeremias sobre ir até a casa do oleiro, Deus não fala assim, ó, Jeremias, sobe a casa do oleiro. Não. Repara aí, vamos ler juntos de novo? Jeremias, olha o que Deus diz, levanta-te e desce a casa do oleiro. Esse simbólico. Sabe que nada está na Bíblia por acaso. Tem que prestar atenção em cada detalhe. Então a casa do oleiro pode ser que seja um tempo, como eu falei, período da nossa vida, ou até mesmo um lugar por onde a gente vai passar, é um lugar de tratamento. Só que esse lugar, irmãos, quem está me ouvindo aí, diga amém. Olha para o pastor, ele não fica para cima, ele fica para onde? Para baixo. Nós só vamos chegar a esse lugar, a casa do oleiro, humilhando. Nós só vamos chegar lá nos quebrantando. Às vezes nós vamos precisar descer. Mas pastor, por que eu iria querer então ir para a casa do oleiro se esse lugar é para baixo? Se para chegar lá eu vou ter que descer, vou ter que me humilhar, vou ter que me quebrantar. Porque é só lá que você vai ouvir a voz de Deus. Olha o que ele continua dizendo, ó. Desce a casa do oleiro. Ah, e se eu não quiser descer? Então eu não vou falar, ou aliás, você não vai me ouvir. Porque falar, Deus sempre esteve falando. Mas essa pessoa só vai conseguir ouvi-lo depois que estiver lá. Olha o que Deus disse. E lá te farei ouvir as minhas palavras. Então Deus foi específico, ô Jeremias, só lá eu vou fazer você ouvir as minhas palavras. Deus, por que o Senhor não fala aqui agora? Ou onde eu já estou, do jeito que eu já estou? Não, Deus vai esperar que você desça até lá. Deus é específico nessa parte. Não que Deus não esteja falando, irmãos. Eu repito, eu estava comentando com os irmãos no culto de manhã, às 8, depois 2 horas estivemos lá em Lavínia também. Eu estava dizendo o seguinte, nós lemos Isaías capítulo 6, versículo 1. Não precisa você abrir lá, eu só vou falar para você. Presta atenção, o que diz Isaías 6:1? A Bíblia diz assim, ó. No ano em que morreu o rei Uzias, eu, Isaías, vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. E o Isaías vai contar a visão que ele teve. Ele diz assim, ó, a glória do Senhor enchia todo o templo. E ele diz assim, ó, e eu comecei a perceber, ai de mim que sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E estou perecendo,
Ele percebeu a dificuldade que ele tinha, o pecado que ele tinha, o erro que ele tinha. Mas imediatamente, quando ele reconhece essa falha, a Bíblia diz que vem um anjo que vai até lá, o altar, e pega uma brasa viva do altar e toca na boca de Jeremias. E diz assim: o teu pecado foi perdoado, a tua iniquidade foi purificada. Diga glória a Deus. Naquele momento, ele começa a escutar Deus. E Deus começa a dizer assim: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu pergunto a você, será que Deus não estava falando antes, ou será que Jeremias não estava ouvindo? Responde para mim. Era Deus que antes não falava, ou Jeremias que antes não ouvia? Vou mostrar aqui para você, volta lá. Olha lá, ele colocou, pode deixar. Olha lá, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E disse eu, o que ele disse? Eis-me aqui, envia-me a mim. Irmão, eu digo para você, Deus sempre esteve falando comigo, Deus sempre esteve falando com você. Só que nós é que não conseguimos o quê? Nós não conseguimos entender. Por quê, pastor? Porque às vezes falta descer. Volta lá para Jeremias 18, coloca para mim lá o versículo 2. Olha o que Deus fala com Jeremias. Jeremias 18, 2. Desce à casa do oleiro, e lá eu te farei o quê? Ouvir as minhas palavras. Presta atenção. Deus não está dizendo assim: Jeremias, desce à casa do oleiro, que lá eu vou falar com você. Não, eu já estava falando. Jeremias, desce à casa do oleiro, que lá eu te farei o quê? Eu te farei ouvir. É diferente, sim ou não? Claro que é. Deus não está dizendo, desce lá, que a partir do momento que você descer, eu vou começar a falar. Não, Deus já estava falando, meu irmão. Deus estava dizendo, desce lá, que no momento que você descer, eu te farei. Bom, muita gente não está ouvindo. Não que Deus não esteja falando com você, às vezes você pede, fala comigo. Você ora de madrugada, Deus fala comigo. E Deus, meu irmão, está falando. Mas é você que não está conseguindo ouvir. Repito, presta atenção nisso. Ele diz, levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá eu te farei o quê? Deus não está dizendo, lá eu vou começar a falar, lá eu falarei com você. Não, Deus já vem falando. Lá é onde Deus nos faz o quê? A gente só vai escutar Deus depois que desce. É Jonas, nós falamos dele na Santa Ceia, lembra de Jonas, o profeta? Deus falou para ele, Jonas, vai para Nínive e prega a minha palavra. Ele quis desobedecer, não, vou para Tarsis. Desceu lá para Jope, né, que era onde se pegava o barco, comprou uma passagem, desceu de novo para dentro do barco. Depois que estava no barco, veio a tempestade, descobriram que a causa da tempestade era Jonas. Ele desceu de novo para dentro do mar, que jogaram ele para dentro do mar. Veio o grande peixe, o engoliu, e ele desceu mais uma vez lá para as profundezas, como ele fala dos montes, lá para o fundo do mar. Só lá, meu irmão, depois que Jonas já não tinha para onde descer, e nós comentamos aqui que dali ele só podia descer só para mais um lugar, só tinha mais um degrau de descida. E onde era? Para o inferno. E ainda bem, meu irmão, que antes de descer, a última descida que ele poderia descer, porque dali para baixo não tinha mais lugar. A Bíblia diz, ele declara, eu me lembrei de quem? Do Senhor. E ali ele pôde ouvir a voz de Deus. E quanta gente, meu irmão, não está ouvindo, não porque Deus não esteja falando, repito, você pede, Deus, fala comigo, Deus me dá uma direção, se o Senhor existe, fala comigo. Deus está falando, mas para ouvir você tem que descer, você tem que se humilhar, você tem que descer até chegar à casa do oleiro, você tem que descer para chegar até a casa de Deus. Aqui é a igreja. Quanta gente que não ouviu Deus enquanto não passou uma situação que o fez chegar até a igreja. O pessoal fala assim, né? Quem não vem pelo amor, vem pelo quê? Irmão, 99,9% vem pelo quê? Pela dor. Pela dor, eu, você, a grande maioria aqui, dificilmente se encontra um que veio pelo quê? Pelo amor. Quer ver? Vamos fazer uma pesquisa rápida aqui. Quem veio pela dor? Quem chegou na igreja pela dor? Levanta a mão. Olha aí, estou falando para você. Quem veio pelo amor? Pastor, graças a Deus, está tudo bem na minha vida. Eu falei, vou procurar Jesus, está tudo ótimo, mas eu vou buscar Deus. Deixa eu ver, levanta a mão. 1, 2, 3, 4. 99% vem pelo quê? Pela dor. Está aí a nossa pesquisa.
Então não tem jeito, não é que Deus não está falando, mas às vezes a pessoa tem que sofrer, padecer para chegar até o lugar onde ela vai ouvir quem? Aí ela fala assim, meu Deus, por que eu não ouvi isso antes? Verdade, porque Deus já vem falando há muito tempo. Mas às vezes precisa passar para ouvir, passar pela casa do oleiro, passar por aquele momento de quebrantamento, meu irmão. Tem que descer para que lá possa ouvir as palavras dele. Amém? Continua aí o versículo 4. Diz assim, aliás, o 3, né? E desci a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Versículo 4. E como o vaso que ele fazia de barro, fez o que, irmãos? Se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Olha para o pastor, aqui tem mais 3 coisas que eu quero que você preste atenção. Isso aqui nós falamos domingo passado, esse versículo. Primeira coisa, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Presta atenção, em nenhum momento o oleiro quebrou o vaso. Você percebe que o vaso foi quem se quebrou na mão de quem? O oleiro. Isso aqui para mim é muito forte, irmão. Presta atenção, o oleiro aqui representa Deus. Deus tem todo o poder de nos quebrar a hora que Ele quiser. Deus é poderoso demais, Deus é grande demais. Ó. Se Deus fizesse isso aqui, ó, na sua vida e na minha vida, ó, peteleco, um sopro, pronto, a gente já estava totalmente destruído. Só que Deus é tão poderoso, mas tão grande, e ao mesmo tempo Ele é tão amoroso, misericordioso e paciente, que Ele espera um vaso de barro como eu e você. Ele espera até que nós venhamos decidir nos quebrar na mão dele. Pastor, o que o senhor está dizendo é que Deus espera que eu tome a decisão? Deus está à minha espera? Pois é, vaso de barro igual eu e você. Deus espera, paciência, até que a gente tome a decisão de se quebrar nas mãos. Ele não vai nos forçar nada, diga glória a Deus. Irmão, é um amor tão grande, é surpreendente. Então, se você pegar hoje, aumenta um pouquinho para mim o microfone aqui no. Se você pegar hoje, dependendo do tipo de pessoa, vamos falar assim, uma autoridade, a pessoa tem um certa proeminência, uma pessoa grande, ela não espera gente pequena, não. Vamos supor que eu e você, réis mortais, vamos lá falar com, sei lá, um governador, e alguém marca lá um horário, olha, eu consegui marcar lá na agenda do governador para você falar com ele 5 minutos. Tem que ser exatamente às 2h da tarde. Se você não chegar 2h da tarde, você não consegue falar mais com ele. Você não chega 2h da tarde. Você chega 2h10. Eu pergunto para você, o governador vai esperar você? Dificilmente você vai conseguir que ele te atenda. E se ele te atender e você atrasar um minutinho, a gente espera não, problema dele, eu tenho mais coisa para... Eu estou falando do Criador do universo, irmão, que está esperando por mim e por você. Toda a paciência, mesmo sendo o Criador de todas as coisas, Ele espera eu e você tomarmos a decisão de nos entregarmos a Ele. Isso é bíblico. Apocalipse capítulo 22 diz assim, ó, eis que estou à porta e faço o quê? E bato. Olha que coisa, hein? Ele não entra, ele está à porta e bate. Ele diz assim, ó, se alguém abrir, eu entrarei. Irmão, Deus só entra se eu abrir. Deus só entra se você deixar. E aí tem outro porém. Ele também está vendo o sofrimento, ele está vendo quanto você está padecendo, ele está vendo quanto você está sofrendo, mas ele não pode fazer nada até que você decida se quebrar na mão dele. Quem está entendendo, diga amém. Não foi o oleiro que quebrou o vaso que ele fazia de barro se quebrou nas mãos. Olha para o irmão do seu lado, Deus fala para ele assim, ó, Deus está esperando por você, a decisão é sua. Deus está vendo que a gente passa, Deus viu o sofrimento, mas Deus fica ali, a decisão é sua. Ele nos deu algo tremendo chamado livre-arbítrio. Deus não obriga ninguém. Ele está com paciência, esperando até que a gente tome uma atitude. Diga, chega Jesus, agora eu vou me entregar na mão do Senhor. E tem mais, quando a Bíblia diz que ele se quebrou, entenda o que é se quebrar. Se quebrar não é
você se entregar a Deus, cheio das suas razões. Ó Deus, eu vou servir ao Senhor, mas só até aqui, viu? Porque isso aqui eu quero continuar fazendo, essa prática eu quero continuar, a minha vida ainda é minha, viu Deus? Estou entregando para o Senhor uma partezinha dela. Não. Se entregar é dizer, Jesus, a minha vida agora é sua, sem reservas. Diga glória a Deus. Amém. E ele diz mais, ó. E tornou a fazer dele outro vaso. Segundo detalhe aqui. Deus não precisa jogar fora o velho para fazer o novo. Deus, ele tem capacidade de pegar o velho e dele fazer o novo. Deus não nos descarta, meu irmão. Deus não nos joga fora. Deus é especialista em recuperação. Geralmente, que para qualquer ser humano, nós jogaríamos fora e falaríamos assim, isso aqui a gente pega outro e faz de novo, e faz do zero. Deus fala, não joga fora. Presta atenção, ele diz assim, ó, e tornou a fazer dele, do mesmo vaso. Deus fez outro do mesmo vaso. Eu falei domingo passado que o ministério de Jesus, quando foi profetizado, é que Jesus viria a esse mundo, mas ele não ia esmagar a cana que já estava rachada. Ele não ia apagar o pavio que já estava quase se apagando. Não, meu irmão, Deus sabe recuperar. Lembra quando nós falamos de Eliseu? O homem de Deus estava lá, os filhos dos profetas, e aí sentiram fome. E alguém disse assim, ó, vai lá, procura lá alguma coisa para fazer um caldo, uma sopa, né, uma comida. Aí um menino foi lá sem experiência, um moço, e foi pegar lá e pegou uma parra braba. O que era a parra braba? Era uma erva venenosa. Trouxe, aí cortaram, colocaram na panela e começaram a fazer o caldo. Aí quando estava pronto, alguém foi lá e pegou, e quando pôs na boca, falou assim, homem de Deus, tem veneno, é veneno, tem morte na panela. Aí eu perguntei para você, imagina você está lá fazendo uma comida, você está fazendo um feijão, aquele feijão está a coisa mais linda, cheiroso, aquele arroz. De repente vem alguém e derruba um pacote de chumbinho dentro daquele feijão. Eu pergunto para você, você teria coragem de pegar e falar assim, não, joga fora não, daqui, olha esse feijão bonito, vai desperdiçar um feijão desse, cheiroso, vamos separar um chumbinho daqui, um chumbinho dali e dá para aproveitar. Você teria coragem, sim ou não? É claro que não. O que você ia fazer? Aquele feijão, caiu lá um pacote de chumbinho dentro dele. Ia jogar fora. Sabe o que o profeta fez? O homem de Deus fez? Ele falou, não joga fora não. O homem de Deus está envenenado. Não joga fora, traz aqui. Ele jogou a farinha dentro. E ele disse, a partir de agora, o veneno foi tirado. Que a gente jogaria fora, meu irmão, Deus recupera. Diga glória a Deus. Deus sabe recuperar. Eu até brinquei, eu queria ver quem foi o homem de fé, e depois que o profeta jogou a farinha dentro, falou, agora come. Eu queria saber quem foi o homem de fé que comeu primeiro. Porque se fosse você, se fosse eu ia falar, homem de Deus, come o senhor primeiro, depois se o senhor não comer aí. Se o senhor não morrer, a gente come. Meu irmão, comeram, e ninguém morreu, diga glória a Deus. Deus sabe recuperar uma coisa que está perdida, uma coisa que já está envenenada. Então presta atenção, está lá, ó, tornou a fazer dele do mesmo vaso, daquele problemático, daquela pessoa difícil. Deus consegue fazer? E ele diz assim, ó, conforme o que bem pareceu, ou o que pareceu bem aos seus olhos, feito dele. Eu falei que, quem lembra do milagre da multiplicação, aliás, da multiplicação, da transformação da água em vinho? Ouviu falar disso na Bíblia? Quando Jesus transformou a água em vinho. Você sabe qual foi a água que Jesus transformou? A Bíblia diz assim, que estavam postas lá na entrada da festa, que era um casamento, festa, 6 talhas para a purificação do judeu. Você sabe o que era a água que servia para a purificação dos judeus? Vou contar para você. Quando os judeus chegavam em qualquer lugar, os judeus tinham o costume de lavar as mãos e o quê? E os pés. Estavam 6 talhas lá, que eram usadas para lavar a mão e pé. Jesus falou, traz lá aquela água. O que vai fazer com essa água? Jesus falou assim, pega agora e leva para o mestre Sala, mestre da festa. Quando chegou lá, aquela água era o quê? Vinho. E a Bíblia fala assim, que eles não sabiam de onde vinha aquela água.
Acho que se soubesse ninguém queria nem tomar. Que água que é essa aí? A água que usava para lavar o pé lá. Só que Deus fez o melhor vinho, que o mestre Sala disse assim, olha, todo mundo põe primeiro o vinho bom, depois que todo mundo tem bebido bem, aí coloca o quê? Inferior. Mas vocês guardaram até agora o melhor vinho. Às vezes quando a pessoa vê um homem de Deus hoje, uma mulher de Deus, não sabe a água suja que aquela pessoa era. Irmão, se eles soubessem de onde tinha vindo aquela água que foi transformada em vinho, muitos nem beberiam. Quando eles beberam daquela água, eles disseram, imagino que alguém deve ter contado depois, você sabe de onde veio esse vinho? Esse vinho aí era aquela água suja, ficava na porta para beber, para lavar o pé. Alguém deve ter dito, não acredito que uma água suja daquela pode virar o melhor vinho que eu já bebi. É o que Deus pode fazer na nossa vida, diga glória a Deus. Hoje você olha e fala, não acredito que uma pessoa dessa pode se transformar nisso. Sim. Dele, olha lá, ó, tornou a fazer dele outro vaso. É assim que Deus trabalha. É restaurando, é recuperando. Mas tem um detalhe, ele diz assim, ó, conforme o que pareceu bem aos seus olhos, ou é do jeito de Deus ou Deus não faz. Né? Tem que ser o que parece bem aos olhos dele. Se você não se entregar completamente à vontade dele, Deus não vai trabalhar. Ah, Deus, aos meus olhos isso aqui não tem problema, mas será que aos olhos de Deus tem? Pergunta para Deus, Senhor, aos seus olhos, a minha maneira de viver, não é aos seus olhos. Porque, olha para o pastor, às vezes aos nossos olhos não tem nada a ver. Aos nossos olhos está tudo certo, está tudo bem, mas para um pouquinho e faz essa consulta, fala, Deus, como é que é a minha vida aos seus olhos? Os olhos do Senhor, você vai receber a resposta dentro do seu coração. E quando você diz, Senhor, então faz o que parece bem aos seus olhos, você vai ver que muitas vezes Deus vai mudar tudo que você está fazendo, que aos seus olhos estava tudo certo, mas aos olhos dele estava tudo errado. Quem está entendendo, diga amém. Vamos continuar, isso tudo nós falamos nos domingos passados aí, né? No versículo 5 diz assim, então veio a minha palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós aonde? Na minha mão, ó casa de Israel. Então o que Deus queria? Deus queria ter oportunidade de trabalhar na vida daquele povo. E ele faz a comparação. Eu não podia fazer com vocês igual o oleiro fez com o barro. Ele fez o que pareceu aos olhos dele, do jeito dele. O que acontece, irmãos? O barro ele é maleável. O barro ele deixa ser moldado. Mas o povo de Israel era duro, era teimoso. Eu quero entrar num outro ponto com você hoje. Vamos rapidinho, segura Jeremias aí 18 que nós vamos voltar. Vamos lá para Isaías agora, rapidinho. Isaías capítulo 45, versículo 9. Quem está entendendo até aqui, diga amém. É só você voltar um pouquinho atrás aí. Você está em Jeremias, volta um pouquinho. Isaías capítulo 45, verso 9. Isaías capítulo 45, verso 9. Isso. Abra sua Bíblia lá. Sim. Isaías, capítulo 45, versículo 9. Quem achou, diga amém. E diz assim, ó. Ai daquele que contende com quem? Com o seu Criador. Irmão, esse ai que está no começo aí, representa muito sofrimento, representa muita dor. Quando a Bíblia fala assim, ó, ai, é porque vai doer muito. E o que Deus está dizendo que vai ser o sofrimento, que vai trazer dor? O fato da pessoa contender com quem? Seu Criador. Deus nos criou, nós não podemos ficar contendendo com Deus, nessa briga com Deus. Ele fala mais, ó, presta atenção nisso. Ai daquele que contende com seu Criador. Caco entre outros cacos do quê? Que somos nós? Para dizer para Deus, para contender com Deus, para querer brigar com Deus, que a nossa maneira está certa, que o nosso jeito está correto, que tem que ser do jeito que nós pensamos. Quem somos nós? Caco entre outros cacos do quê? De barro.
E ele fala mais, ó. Porventura, dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Bom, como é que pode aquele que está sendo trabalhado por Deus dizer para Deus: Senhor, o que o Senhor está fazendo na minha vida? Não, não é desse jeito. Não, isso não está certo, isso está errado. A pior coisa, o pior caminho que uma pessoa pode pegar é de contender com Deus. Eu nunca vi um que entrou contenda com Deus e começou a teimar com Deus e venceu. Nunca vi. Você não vai ser o primeiro. Quem está entendendo, diga amém. Ninguém, irmão. Todo aquele que entra em contenda com Deus, ele vai sofrer. E às vezes vai sofrer muito. Vou te mostrar um exemplo rapidinho, que está lá em Atos, no capítulo 9, no versículo 5. Pastor, mas eu não estou brigando com Deus, será que não? Será que Deus não falou para você já parar alguma coisa e você está dizendo que não vai parar? Será que Deus já não falou para você e já mostrou e já te deu sinais várias vezes? Que a gente percebe quando Deus está falando algo, sim ou não, irmãos? Deus já te deu livramentos, Deus já te livrou de muitas coisas, mas você continua teimando. Irmão, e a teimosia espiritual vai fazer muita gente, vai trazer muito sofrimento. Acho que já está na hora de você parar de contender. Acho que já está na hora de você parar de teimar, deixar Deus fazer o que Ele quer fazer na sua vida. Por quê? Eu vou mostrar para você isso aqui. Aqui a Bíblia está falando a respeito de Saulo. Saulo era perseguidor dos cristãos. Ele perseguia, ele prendia, mandava prender, ele batia nos cristãos, humilhava, quando não chegava até a matar cristãos. Olha que coisa séria. E um dia, ele está a caminho de Damasco, Jesus encontra ele. Jesus cruza com ele. E Jesus, meu irmão, chega um momento que entra no caminho de Saulo. A gente pode fugir o tanto que a gente quiser. Vai chegar uma hora que nós vamos cruzar com Jesus no nosso caminho. Quando ele cruza com Jesus, ele viu aquele clarão, ele começou, até ficou cego, não enxergava nada, e começou a escutar uma voz. Olha o que essa voz dizia. E ele disse assim, ó, a voz dizia assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele pergunta, agora sim, versículo 5, ó. E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Olha o que Jesus vai falar para ele. Duro é para ti. Lê essa palavrinha aí para mim. O que está escrito aí? Recalcitrar contra os aguilhões. Sabe o que significa? Muito tempo atrás Deus me deu essa palavra aqui. Eu fiquei. Sabe o significado de recalcitrar? No dicionário, recalcitrar está escrito assim, ó: demonstrar resistência para obedecer, não ceder, obstinar-se, teimar. Deus está dizendo assim para Saulo: Saulo, eu te encontrei agora no caminho. Eu vou falar uma coisa para você: duro vai ser para você oferecer ou mostrar resistência para obedecer. Se você continuar, Paulo, ou Saulo ainda, né? Ainda era Saulo, mostrando resistência para me obedecer, teimando com aquilo que eu quero para você, você vai enfrentar uma dureza. A vida vai ser dura para você. Não vai ser fácil para você, não. Bom, eu falo para você porque eu já vivi isso. O que, pastor? Eu já vivi teimando com Deus a respeito do que Ele tinha para mim. A pior coisa é você ficar teimando com Deus a respeito do que Ele quer para você. Você vai sofrer, vai ser duro, meu irmão. E vai chegar uma hora, por quê? Eu tinha até medo de perguntar para Deus o que Ele queria de mim. Igreja, conhecia a palavra já. Mas no fundo, eu sabia. Estava fugindo. Deus queria mais da minha vida. Eu tinha medo de Deus frustrar os meus planos, de Deus tirar aquilo que eu queria, de Deus tirar daquilo que eu gostava. Você sabia que tem gente que tem medo disso? Eu não vou me comprometer com Deus, porque eu vou ter que deixar o que eu gosto. Deus vai tirar de mim minhas amizades, Deus vai tirar de mim as coisas que eu gosto de fazer. Ô meu irmão, Deus é seu Pai. Deus te ama.
Se Deus tirar alguma coisa de você, é porque aquilo não tinha que ficar na sua vida. Diga glória a Deus. Você só vai agradecer depois. Te garanto isso. Vai ser muito pior se você ainda ficar teimando com Deus. Deus está dizendo, Saulo, duro vai ser para você recalcitrar contra os aguilhões. Os aguilhões representam a autoridade de Deus. Ninguém, meu irmão, pode dizer não para Deus. Vai ser duro essa escolha que você está fazendo. Sempre conto o meu testemunho. O dia que eu tomei aquela decisão, de perguntar para Deus, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Deus falou comigo, irmão, não foi fácil. O Saulo, ele faz a pergunta no versículo 6. Vamos lá, versículo 6. Diz assim, quer ver? E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, o que queres? Olha para mim agora, olha. Eu queria ter tempo aí em cada cadeira aqui, olhar bem dentro dos seus olhos para te fazer essa pergunta que eu vou fazer agora. Você tem coragem de perguntar para Deus o que Deus quer que você faça? Você tem coragem? Sabe por que eu estou falando isso para você? Tem muita gente que não tem essa coragem. Porque sabe, como eu sabia, no fundo, que Deus quer que faz. O que Deus quer que seja mudado, o que Deus quer que seja transformado. Tem medo de perguntar, porque tem medo que vai o quê? Ouvir. Tem muitos casos que Deus vai falar, eu quero que você deixe isso. Tem muitos casos que Deus vai falar, eu quero que você faça isso a partir de hoje. E todo mundo está levando a vida, empurrando com a barriga, como eu um dia levei. Vamos indo, fingindo que eu não estou entendendo. Fingindo que eu não estou escutando. Mas não vai ter jeito, vai ter um dia que no seu caminho você vai cruzar com quem? Jesus. E é que um dia, Saulo cruzou no caminho com quem? Não adianta, você pode me empurrar. Chegou um dia que eu cruzei no caminho com Jesus e eu tomei coragem de tanto que eu apanhei, de tanto que eu sofri. Eu falei, Jesus, tá bom, chega, o que o Senhor quer que eu faça? Irmão, aquilo foi tremendo. Quando Deus começou a falar comigo, de uma maneira que eu não tinha dúvida que era Deus que estava falando. Deus começou a falar comigo aqui, Deus começou a falar comigo lá, Deus começou a falar comigo acolá. Eu dormia e Deus falava em sonho. Eu abria a Bíblia, Deus falava. Eu ia num lugar, Deus falava através de uma pessoa. Eu ligava a televisão, Deus falava. Eu ligava o rádio, Deus falava. Irmão, não tinha mais como. Eu falei, é hoje. O dia que eu cheguei, eu tive que tomar coragem. Chegar para minha família e dizer, hoje estou abandonando faculdade. 5 anos de faculdade. Pensa no que eu estudei, irmão. Quem já fez, sabe o que eu estou falando? Pensa no que eu estudava, era madrugada, irmão. Era a conta que era 1, 2, 3, 4. E aí chegar para minha família, falei, olha, a partir de hoje estou deixando tudo. Você é doido, você está louco? Tem certeza que você está fazendo? Eu dizia, pior que eu tenho. Certeza, mais do que essa, acho que eu nunca tive na minha vida. O que Deus falou comigo foi muito claro. Eu sabia o que Ele queria. Chegar no meu serviço, porque não pense você que muitas vezes na teimosia as coisas não vão estar dando certo para você, não. Tem muita gente que está na teimosia e está prosperando, você acredita? Na teimosia, eu estava, irmão, na teimosia, Deus me abençoou tanto com 19 anos, eu já era encarregado de uma empresa que eu entrei. Só que todo dia, diante do Espírito Santo, eu cruzava a portaria daquela empresa, 19 anos, Senhor, ia para minha sala, meu escritório tinha uma sala, a pastinha lá na mão, ensaiando, como é que eu vou falar para esse pessoal que eu não vou vir mais? O que eu vou explicar? Quem olhasse, irmão, Deus estava me abençoando e abençoando muito. Eu já contei que no dia que eu tomei a decisão, estava lá o supervisor da empresa, eles iam me promover, carregado de um turno para supervisor geral de todos os turnos. Eu cheguei, eu falei assim, chega. A partir de hoje eu quero comunicar que eu estou me mudando da empresa. Se vocês puderem me ajudar e me mandando embora, se eu contribuir com alguma coisa aqui,
puder me ajudar, então me manda embora que vai me ajudar de alguma forma, você sabe, né? Para receber os meus direitos e tudo. Não, claro, nós vamos te ajudar, mas a gente não quer que você saia, não. Vamos dobrar o seu salário. Pensa na tentação. Eu falei assim, não. Aí tinha um outro líder, né, do turno da manhã. Falei, passa para ele, pode passar. Não entendeu nada. Até o outro olhou para mim e fez assim. Falei, pode passar a vaga para ele. A partir de hoje, saindo. Não, pelo amor de Deus. Falei, não. Já tomei uma decisão, isso aqui não é chamado. Diga glória a Deus. Só que quando você tem coragem de fazer essa pergunta e ouvir a resposta de Deus, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Deus vai começar a falar com você. Eu te garanto que a tua vida vai mudar completamente, porque a partir desse momento a tua vida vai começar a ser dirigida por quem? Pelo próprio Deus, não mais por você mesmo. Olha o que aconteceu. Quando ele perguntou, Senhor, o que queres que eu faça? Pronto, ali já ele tinha se quebrantado. Deus responde. E disse o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém. Deus vai começar a te encaminhar, Deus vai começar a te dirigir. Meu irmão, a partir daquele momento que eu tomei a decisão de parar de teimar, de parar de contender com Deus, de parar de resistir a Deus, meu irmão, minha vida andou. Pastor, mas o senhor já estava sendo abençoado? Sim. Só que dentro de mim ainda faltava muita coisa. O que adianta, irmão? Você ter lá o dinheiro na conta, você ter lá bens, você ter lá isso e aquilo. Quanta gente eu conheci e aqui dentro está vazio. O que adianta? Aí ninguém pode preencher, não. Dinheiro não preenche, não adianta. Dinheiro não preenche, amigos não preenche, família não preenche, porque esse lugar é de Deus. Só Deus pode preencher. O dia que você disser para Ele, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não adianta não. E o Saulo tomou essa decisão. Pastor, mas eu já errei demais na minha vida, já fiz muita coisa errada, então eu tenho uma boa notícia para você. Volta para Jeremias capítulo 18 que eu já vou encerrar. Jeremias capítulo 18. Nós lemos o versículo 6, vamos para o versículo 7. Agora a coisa começa a ficar tremenda aqui. Agora é forte, presta atenção nisso. Jeremias 18, 7. Diz assim: no momento em que eu falar, quem é que está falando isso? Deus, o Senhor. No momento em que eu falar, e quando Deus começa a falar, você tem que prestar atenção. Contra uma nação e contra um reino, para quê? Para arrancar, para derribar e para quê? E para destruir. Meu irmão, no momento que Deus vira para uma pessoa, para uma nação, para uma família, Deus fala, chega. O mal agora vai vir. Ô pastor, mas Deus é mau? Deus não é mau. Eu vou te mostrar o quanto Deus é bom na verdade. Só que chega uma hora, meu irmão, que a consequência da teimosia, a consequência, meu irmão, da rebeldia, da obstinação à voz de Deus, vem. Chega aquela hora que Deus diz, é agora. Vai começar a vir a consequência. Vai começar a derrubar, vai começar a arrancar, vai começar a destruir. Só que presta atenção, no momento que Deus fala, é porque chegou a hora, já está determinado o mal. Tudo que a pessoa tem, tudo que a pessoa tem plantado até ali, ela começa a colher. Chega uma hora que você começa a colher, sim ou não? Sim. Anos de rebeldia contra a voz de Deus, anos de teimosia contra o Senhor, anos de teimosia contra aquilo que Deus quer, chega uma hora que a consequência vem. Só que Deus é tão maravilhoso, mas Deus é tão lindo, que olha o que Deus vai falar agora, presta atenção. Eu já falei contra o mal, contra o reino, contra a nação, para arrancar, para derribar e para destruir. Mas, versículo 8, se tal nação contra a qual eu falei, já está falado, mas, mesmo que eu já tenha falado, se tal nação se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do quê? Do mal que pensava em fazer. Diga glória a Deus. Deus é tão bom, irmão, que ainda que Ele já tenha falado, dito, agora não tem mais como. Agora vai derrubar, agora vai cair, agora vai destruir. Mas Deus ainda fica ali esperando uma atitude da pessoa. Nem que seja na última hora, meu irmão.
Deus ainda fica ali esperando. Se Deus observar uma mudança na pessoa, Deus é capaz de segurar todo aquele mal que já estava determinado contra aquela pessoa. Deus ainda segura e diz: calma aí. Não, ainda não. Não, mas já chegou. O diabo diz assim: mas já chegou o tempo dele começar a colher. A teimosia, a rebeldia, a obstinação, está na hora. E Deus diz: não, porque ele se arrependeu. Ele se converteu. Ele mudou, está falando diferente, está agindo diferente, começou a me buscar, começou a orar, começou a se humilhar, começou a descer. Não, não vai mais. Diga glória a Deus. Eu creio que na minha vida muitas vezes Deus segurou o mal, irmão. Eu posso dizer isso para você. Muitas vezes Deus segurou o mal que já estava determinado contra. Talvez no último momento, no último dia você vai saber. Porque Deus vinha com a palavra e muitas vezes eu disse: Senhor, tem misericórdia, mais uma vez. Eu vou me consertar. E muitas vezes Deus segurava o mal. Eu vou falar para você, tem gente aqui que muitas vezes Deus já segurou o mal. Porque as suas atitudes eram para ter trazido consequências sérias na sua vida. Então para de brincar com Deus. Para de brincar. Para de ser rebelde à voz do Espírito Santo. Essa palavra é muito séria que eu estou pregando hoje. O Espírito Santo não é minha. Não tinha preparado isso aqui. Porque muitas vezes Deus já segurou o mal. Eu não estou colocando medo em você. Eu não quero que você tenha medo. Eu quero que você se converta. Porque o medo vai impedir você de fazer um momento. Daqui a pouco você volta tudo de novo. E não vai adiantar nada. Quando você se converte de verdade, você diz: chega. Aí acabou. Aí, meu irmão, Deus começa a dirigir a sua vida. Diga glória a Deus. Então aproveita a misericórdia de Deus hoje, porque pode já estar determinado o mal contra você e você não sabe. Pode já estar determinado que as consequências estejam chegando, estejam muito perto de chegar e você nem imagina. E hoje seja a oportunidade que Deus está esperando. Deus te trouxe aqui hoje e Deus está lá vendo. Vamos ver. Se depois desse culto hoje você se converter, você se arrepender, eu estou falando muito sério diante do Espírito Santo. Deus vai segurar aquele mal. Irmão, diante de Deus, eu me arrepiando aqui o que eu estou falando. Eu sei quando é o Espírito Santo que está falando. Eu te trouxe nesse culto hoje para ver. Vamos ver se ele vai se arrepender. Vamos ver se ele vai se converter. Porque, irmão, Deus não quer o mal contra você. Diga glória a Deus. Deus não quer. Quem quer é Satanás. Quem quer é o diabo. Mas chega uma hora que Deus não pode segurar mais. Que você não se converte. Que você não se arrepende. Então talvez Deus te trouxe hoje aqui como última oportunidade, porque o mal preparado contra você já está muito perto. E Deus quer isso. Deus está dizendo assim, ó: se tal nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava o quê? Fazer. Irmão, se arrependa hoje que ainda dá tempo. Que tudo aquilo que estava determinado no mundo espiritual contra você, hoje Deus pode segurar e te dar mais uma oportunidade. Diga glória a Deus. Hoje Deus pode segurar. Deus nunca falou tão sério ao seu coração. Aliás, Ele já tem falado há muito tempo. Talvez você que não estava ouvindo. Só que tem um porém. Vamos continuar, versículo 9. O contrário também é válido. No momento em que eu falar de uma gente, de um reino, de uma pessoa, para edificar e para plantar. Tem gente que Deus tem planos, tem gente que Deus fez promessas na vida daquela pessoa. Deus queria abençoar. Deus já estava falando de bênçãos para você. Deus já estava planejando muitas bênçãos para a sua vida, presta atenção nisso. Deus dizendo assim, olha, eu falei daquela pessoa para edificar, para plantar, versículo 10. Só que se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então eu me arrependerei do quê? Do bem que tinha dito que lhe... Irmão, você pode jogar muitas bênçãos fora. Tinha gente que estava perto de receber bênçãos. Tinha gente que estava perto de receber aquilo pelo qual tanto tinha lutado, pelo qual tanto que tinha pedido, estava pertinho de alcançar. Pegou e jogou tudo pro alto.
Pegou e jogou tudo fora, voltou a fazer tudo que era errado de novo, se afastou da presença de Deus. Aquela bênção estava tão perto, irmão. Eu já estava falando já de bênçãos para você, Deus já tinha determinado bênçãos na sua vida. Estava pertinho e a pessoa fez isso. Jogou tudo fora. E aquela bênção que estava tão pertinho, Deus teve que segurar também. Deus teve que voltar atrás. No momento que ele ia abençoar, Deus não pôde abençoar. Então, que fique claro no seu coração hoje que a bênção e a maldição são condicionais. Eu já vi pessoas, irmão, receber promessas tremendas de Deus. Olha para mim, eu já vi isso aqui, ó. Deus falar com uma pessoa claramente, Deus vai te usar muito. Você vai ser um instrumento na mão de Deus, você vai ser grande, você vai ser isso, você vai ser aquilo. E eu sabia que aquilo era verdade. E a pessoa também sabia, meu irmão, que aquilo que Deus tinha falado era verdade. Deus tinha intenção em fazer aquilo de verdade na vida da pessoa. Só que não aconteceu nada daquilo. Eu te pergunto, Deus mentiu? Já me perguntaram isso uma vez. Por que fulano recebeu tantas promessas de Deus? Deus falou que ia fazer isso, que ia fazer aquilo, que ia fazer aquilo outro. E depois não aconteceu nada. Ao contrário, a pessoa não virou nada. E partiu desse mundo sem acontecer nada do que Deus tinha falado que ia fazer. Deus mentiu? Sim ou não? Não, Deus ia fazer. Mas a pessoa não deixou. A pessoa não permitiu. Deus teve que voltar atrás dos bons planos que ele tinha para aquela pessoa. Porque entre Deus fazer uma promessa, irmão, e Deus cumprir essa promessa, depende também da pessoa. Do quanto ela vai ser fiel, se ela realmente vai permanecer para que Deus possa fazer o que ele disse que ia fazer. Está na Bíblia. Rapidinho, põe para mim 1 Samuel 2,30. Eu já vou encerrar rapidinho. 1 Samuel 2,30, eu vou te mostrar um exemplo claro disso aqui. Um homem de Deus, um profeta chamado Eli. Que Deus tinha feito promessas maravilhosas para ele e para a família dele. Deus tinha declarado bênçãos sobre a casa dele, sobre a família dele. E ele jogou tudo para o alto. Olha só. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam perante mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Porque aos que me honram, eu vou honrar. Mas quem me despreza vai ser o quê? Desprezado. Envelhecido significa desprezado. Deus fala para Eli, eu tinha falado. Põe na linguagem de hoje para mim, fica até mais claro. Olha lá, na TV aqui, diz assim, ó: eu, Senhor, o Deus de Israel, prometi no passado. Era uma promessa ou não era? Deus tinha feito uma promessa. Eu prometi no passado que a sua família, os seus descendentes me serviriam para sempre como sacerdote. Eu tinha prometido, eu tinha intenção, eu tinha propósito na sua vida, eu tinha plano na sua vida. Mas agora eu digo que isso não vai mais continuar. Infelizmente, tem planos de Deus a ser interrompidos. Deus queria fazer. Deus não mentiu. Mas por que não aconteceu, pastor? Por causa disso. Ó. Mas agora eu digo que isso não vai continuar, pois respeitarei os que me respeitarem e desprezarei os que desprezarem. Não joga fora a sua bênção. Eu creio que hoje você fez 40 dias de jejum, irmão. Tem tantas bênçãos vindo para você que você nem imagina. Estou falando diante do Espírito Santo. Você se consagrou a Deus, você tem sido fiel a Deus. Ô meu irmão, eu creio que Deus tem falado bem ao teu respeito. Tem promessas de Deus para você. Não jogue tudo fora. Aguenta firme. Pastor, mas está difícil. Ô pastor, não está acontecendo nada. Tem gente, meu irmão, que quando estava pertinho de receber tudo que Deus tinha prometido, fez o quê? Jogou tudo pro alto. Aguenta mais um pouco, porque se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Ele só não pode fazer se você desistir. Ele só não pode fazer se você voltar atrás. Se você deixar de honrá-lo, Ele não tem como te honrar. Se você desprezá-lo, Ele vai ter que desprezar você. Põe isso no seu coração hoje. Toma a decisão hoje. Deus, eu não vou mais teimar contra o Senhor. Quero que o Senhor tem para mim. Se realmente o Senhor tem bênçãos, promessas, porque Deus fala conosco. Fala ou não fala? Tenho certeza que com muitos aqui Deus tem feito promessas. Fala, Deus, eu creio que o Senhor vai cumprir. E eu vou lutar, batalhar para fazer parte disso, para cooperar
para com que o Senhor cumpra na minha vida o que o Senhor deseja cumprir. Olha para o irmão do seu lado e fala assim: coopera com as bênçãos. Fala para ele cooperar. Coopera com o que Deus quer fazer na sua vida, irmão. Deus quer te abençoar muito, mas coopera com Ele, luta, se esforça, faz sua parte, não distancie de Deus, não, honra a Deus que Ele vai te honrar. Eu te garanto isso. Quem crê, diga glória a Deus. Vamos aplaudir.